Estou gravando a partir de agora, tá certo? Vamos falar sobre demonstrações do Teorema de Pitágoras. Então, eu peguei como fonte um texto da Unicamp, que se você colocar demonstrações do Teorema de Pitágoras no Google, é um dos primeiros links que aparecem. Eu li outros textos, mas achei esse daqui bastante bem escrito e dá para a gente entender bem algumas demonstrações. As perguntas naturais que surgem são: quantas demonstrações tem o Teorema de Pitágoras? Olha, tantas quanto a gente consiga descobrir, né? Se você conseguir descobrir mais uma maneira de demonstrar, você publica isso para que todo mundo fique sabendo mais uma maneira. Mas eu já ouvi falar em livros que postam centenas de demonstrações. Então nós vamos ver algumas que são clássicas, são conhecidas internacionalmente, né? Então essa daqui é a que ele chama de a mais conhecida, que é por semelhança de triângulos. E aí o texto da Unicamp começa dizendo a você o que são semelhanças de triângulo, né? Ele diz que dois triângulos são ditos semelhantes se e somente se existe uma correspondência biunívoca que associa os vértices de um triângulo aos vértices de outro triângulo. Ou seja, você tem dois triângulos, eles serão semelhantes se você puder dizer que esse vértice aqui, o vértice A, está associado ao vértice D, o vértice C está associado ao vértice F e o vértice D está associado ao vértice E, e além disso, os ângulos com vértices correspondentes são congruentes, ou seja, esse ângulo alfa é o mesmo ângulo alfa aqui, o ângulo gama é o mesmo ângulo gama e o ângulo beta é o mesmo ângulo beta. Então, além dos ângulos serem congruentes, terem as mesmas medidas, os lados opostos a vértices correspondentes têm medidas proporcionais. Ou seja, se você dividir a medida de AC pela medida de DF e dividir a medida de CB pela medida de FE e dividir a medida de AB pela medida de DE, tudo isso vai dar o mesmo resultado, né? AB sobre DC, BC sobre F e AC sobre DF, que são os lados correspondentes. Então, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, triângulos são semelhantes nessas condições. Aí vamos à demonstração do Teorema de Pitágoras sabendo disso, né? Sabendo que esses dois triângulos são semelhantes. Quer dizer, sabendo o que significa triângulos semelhantes. Aí ele começa a demonstração assim. Ele pega um triângulo desses clássicos que a gente vê nos textos, nos livros textos, né? Então ele tem uma hipotenusa A, um cateto B, um cateto C, uma altura relativa à hipotenusa que ele chamou de H, a projeção do cateto B ele chamou de M, a projeção do cateto C ele chamou de N. É o que ele apresenta aqui. Seja H a altura relativa à hipotenusa A, N a projeção do cateto C, M a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Aí dessa forma podemos considerar três triângulos, ou seja, ele olha para essa figura e ele vê três triângulos. O triângulo geral, que é o triângulo ABC. O triângulo A, ele chamou esse ponto aqui de D, né? Esse ponto que é o encontro da altura com a hipotenusa aqui. Ele chamou de ponto D, então você tem o triângulo ABD, que é esse. E você tem o triângulo ACD, que é esse daqui. Ele separa em dois. E ele vai usar isso tudo para estabelecer um monte de relações métricas primeiro aqui, e depois aqui ele começa de fato a demonstração do teorema. Então, olha, inclusive isso daqui já é uma fonte interessante para vocês terem a demonstração de todas as relações métricas no triângulo retângulo, pelo menos as mais conhecidas e até as que não são tão conhecidas assim, você demonstra todas olhando as semelhanças de triângulo, né? Ele diz aqui, por exemplo, que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DAB, né? Está olhando para esse e para esse. E de fato são, né? Porque, ora, o ângulo B é o mesmo. O ângulo B é o mesmo. Esse triângulo tem um ângulo reto aqui. E a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Portanto, se esse ângulo aqui é o ângulo B, e esse daqui também é o ângulo B, e esse daqui tem um ângulo de 90 graus e esse também, então esse outro ângulo aqui tem que ter a mesma medida que esse. Portanto, esse ângulo aqui é o do vértice C também. Então, de fato, eles, pelo caso ângulo, 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 nesse caso ele chama só de ângulo, ângulo, né? Porque bastam dois, o outro obrigatoriamente tem que ser igual. Então, pelo o fato dos três ângulos serem congruentes, esses dois triângulos são semelhantes. Ora, então considerando que eles dois são semelhantes,
você olha essas proporcionalidades, né? A hipotenusa desse está para a hipotenusa desse, A está sobre C, assim como o cateto B aqui, que é oposto ao vértice B, está para o cateto H aqui, que também é oposto ao vértice B, né? Então são opostos a ângulos congruentes, portanto continua a proporcionalidade. E assim como o lado C, aqui o cateto C, está para o cateto M aqui, porque ambos são opostos ao ângulo C, é um ângulo do vértice C. Então você tem toda essa proporcionalidade. E dessa proporcionalidade você tira todas essas informações. A vezes H é igual a B vezes C. B vezes M é igual a H vezes C. Usando meios e extremos, você tem isso tudo. E você tem, por exemplo, que C vezes C, que é C ao quadrado, é igual a A vezes M. Então você tem todas essas relações que você tira da semelhança dos triângulos ABC e ABD. Quando você olha para ABC e DAC, ou seja, para esse daqui e esse aqui, aí você tem essas outras proporções aqui. Você tem A está para B, né, porque ambos são hipotenusas, assim como C está para H, porque ambos estão opostos ao ângulo C, assim como B está para N, porque ambos são opostos ao ângulo A, né? A esse ângulo aqui. N é oposto a esse aqui. Não posso chamar de A porque o A aqui é o vértice, é o retângulo, perdão. Então, A está para este ângulo que tem a mesma medida. Aqui, estou olhando B e N, né? B está para N, olho para esse B aqui, que é oposto a esse que mede 2, e N também é oposto a esse ângulo que mede esses dois tracinhos aqui, né? Então B é oposto a esse ângulo que mede esses dois tracinhos, N é oposto a esse ângulo que mede esses dois tracinhos, então B também está para N aqui, completa as proporções, né? as relações de semelhança. Então, de novo, olhando para o produto dos meios e dos extremos, você tem A vezes H igual a B vezes C, está aqui. Você tem B vezes H igual a C vezes N. E, por fim, você tem A vezes N e B vezes B. Então, B ao quadrado igual a A vezes N. E, por fim, ele ainda olha aqui, analogamente, a semelhança entre os triângulos DAB, esse aqui, e esse. E ele tem todas essas relações usando as mesmas ideias análogas, e ele consegue tirar essas relações métricas. Então, primeiro, usou semelhanças de triângulos para dizer a você que todas essas relações métricas existem. Agora, com essas relações métricas, ele vai demonstrar o teorema de Pitágoras. Então, se você considerar que essas relações métricas já são conhecidas, você pode partir direto para a demonstração do teorema de Pitágoras. Como? Bem, ele enumerou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Aí ele diz assim, de 3 e 6 segue que? Bem, a 3 diz isso daqui, né? Diz que A vezes M é C ao quadrado. Enquanto que a 6 diz que A vezes N é igual a B ao quadrado. Acho que tem alguém tentando entrar na sala. Deixa eu dar uma olhada. Eu ouvi um barulhinho. Porque às vezes não é alguém tentando entrar na sala, às vezes é alguém querendo fazer alguma pergunta, levantando a mão e tal. Não foi não, né? Então deixa eu voltar para a mesma tela. Então, você tem de 3 você tem essa relação e em 6 você tem essa. Então ele fez o seguinte, ele somou o B ao quadrado com o C ao quadrado, né? Somou esses dois lados aqui da igualdade. Então você tem B quadrado mais C quadrado. Só que essa diz que B quadrado é A vezes N. E essa daqui diz que C quadrado é A vezes M. Ora, então dá para colocar o A em evidência. Então o A vai multiplicar o M e vai multiplicar o N. Vai multiplicar a soma dos dois. Ora, mas só que M mais N é A, né? Basta você olhar para a figura. M mais N é A. Então você substitui M mais N por A. E aí você tem que isso daqui vai ser A vezes A. Ou seja, vai ser A ao quadrado. Portanto, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual ao A ao quadrado, que era o que a gente queria demonstrar. Ok? Então, essa é a primeira demonstração clássica que é muito usada por aí afora. Repito, se você estiver numa sala de aula com o teu aluno
e você já tenha demonstrado as relações métricas no triângulo retângulo, se você já fez as demonstrações das relações métricas no triângulo retângulo, e você já tinha afirmado, provado para ele, que b ao quadrado é igual a vezes a projeção, né? Então, b ao quadrado a vezes n, c ao quadrado a vezes m. M e n. Está trocado aqui, tá, gente? Só observei isso agora, ó. Aqui está m quando antes era n. E aqui está m quando antes era n, tá? Então, é a respectiva projeção, tá? Então, cuidado para não fazerem isso quando forem demonstrar em algum lugar. Então, se você já demonstrou que b ao quadrado é a vezes a projeção dele, eu vou chamar de m, não importa. Importa que seja exatamente a mesma que estiver embaixo do b. Então, aqui está m, eu vou deixar m aqui, tá? Vou olhar para essa figura. E c ao quadrado é a vezes n. Se você já usou semelhança de triângulos e conseguiu mostrar para o teu aluno essas duas informações, c ao quadrado é igual a vezes n, onde n é a respectiva projeção do c. Então, se você já tem essas duas informações, então você pode fazer a sua demonstração simplesmente dizendo isso. Temos isso e isso. Então, logo, aí você já pode somar diretamente, né? b ao quadrado mais c ao quadrado igual a vezes m mais a vezes n, exatamente porque b ao quadrado é a vezes m e c ao quadrado é a vezes n, e aí continuar a conta do mesmo jeito que está no texto da Unicamp, né? Ou seja, a vezes m mais n. O aluno facilmente vai se convencer que m mais n é o a, né? É a hipotenusa toda, e aí você vai poder afirmar para ele que b ao quadrado mais c ao quadrado é a vezes a. Ou seja, você vai poder afirmar para ele que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado e terminar a sua demonstração de maneira curtinha, direta, partindo do princípio de que você já tenha demonstrado esses dois fatos, tá certo? Então temos isso, logo isso, depois isso, isso, pronto. Então tá aí. Essa é uma demonstração de fato bem fácil, bem simples. É porque aqui no texto da Unicamp ele detalhou para você todas as relações métricas antes de demonstrar o teorema. Mas pode ficar bem curtinha, dependendo da aula que você estiver dando. Mas essa, como diz o próprio texto, é a mais conhecida, parece ser a mais simples. Tem umas mais complicadas logo à frente. Vamos olhar algumas delas, né? Na verdade, eu espero que essa aula leve vocês a ter vontade de conhecerem outras demonstrações do Teorema de Pitágoras. Existem muitas. Quem sabe se vocês não criam uma, né? A qualquer momento aí fazendo as contas de vocês não criam mais uma. Se um dia criarem, por favor, apresentem à comunidade, né? Apresentem ao mundo para que o mundo fique sabendo mais uma demonstração. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Ou tá claro? Tá tranquilo, professor. Beleza. Então vamos a outra. Por relações métricas da circunferência. Para tanto, usaremos um teorema um pouco além do teorema de Pitágoras. É porque ele vai falar do teorema das cordas e basicamente teorema das cordas. Mas aí a gente já falou dele, né? Então considere um ponto O. Definimos a circunferência de raio R como sendo o conjunto de pontos. Ele define aqui o que é uma circunferência, né? Um conjunto de pontos. Ele também define o que é uma corda, tá? A gente já viu isso. Aí ele vem falar do teorema das cordas, né? O teorema das cordas é aquele que nós vimos na aula anterior, que é aquela proporcionalidade, né? Você passa duas cordas e elas se intersectam. Então, existe uma proporcionalidade entre os segmentos que são formados quando você intersecta as duas cordas. Então, ele diz que a partir disso vai construir a nossa demonstração. Então, vamos lá.
consideremos o triângulo retângulo ABC. Então o que ele está fazendo? O que ele está fazendo é, ele está construindo, vou pegar aqui umas formas para a gente construir o que ele está dizendo. É o mesmo desenho que a gente já tem aí, mas vamos pegar um desenho nosso para a gente entender o que ele está dizendo também desenhando. Mesmo sabendo que a gente está desenhando algo que já está desenhado aí do lado, mas vamos fazer isso. Então ele diz assim, você pega um triângulo retângulo, né? Considere o triângulo retângulo ABC. Então digamos que esse nosso triângulo aqui, fazer ele um pouquinho mais compridinho assim, para não dizer que eu peguei já um triângulo manjado, né? Seria bom ele ficar um pouquinho menor. Fazer ele um pouquinho menor. Pronto, então ele diz assim, considere o triângulo retângulo ABC de hipotenusa AB. Então digamos que aqui é a hipotenusa AB e esse daqui então é o C. Então a partir dele construiremos uma circunferência de centro B. Então se o B, por exemplo, é esse aqui, né, se o B é esse aqui, e aqui é o C, não, AB, né? A hipotenusa é AB, então aqui tem que ser o A. Aqui é o A, e aqui é o C. Ele está dizendo que a gente vai construir uma circunferência, a partir dessa nossa figura. Então ele está dizendo assim, que a gente vai pegar uma circunferência. Vamos pegar uma circunferência por aqui em algum lugar. Aqui. Essa. Ele está dizendo que a gente vai pegar uma circunferência e a gente vai construir essa circunferência centrada no B. Ou seja, o centro dessa circunferência vai ser exatamente esse B aqui. Só que ela é construída de tal maneira que, como eu disse, é o centro, né? Então tem que ficar bem no centro o B. Ele vai construir de tal maneira que a circunferência tenha raio AB, tá? Então o B tem que ficar bem no centro e o raio da circunferência tem que ser o AB. Você constrói de tal maneira que o raio seja o AB. Acho que ainda é um pouquinho maior, né? Sim. Pronto. O B bem no centro e o raio tem que ser o AB. Então você parte do triângulo, tudo começa no triângulo e aí você constrói uma circunferência com o raio sendo a hipotenusa. Ok? É o que ele está dizendo aqui. Considere o triângulo ABC de hipotenusa AB. A partir dele construiremos uma circunferência de centro B e raio AB. Pronto, fizemos isso. Após isso, prolongue os catetos BC e AC de modo que se tornem duas cordas da circunferência, as cordas AL e DE. Ou seja, ele está dizendo que agora a gente chega aqui, onde está aqui o A, o AB, a gente prolongue até tocar no outro lado, né? Formando uma corda. E essa corda vai se chamar AL, dizendo que a corda vai se chamar AL, né? E DE. DE é o seguinte, ele quer que a gente faça aqui no BC também a mesma coisa, uma corda aqui, a partir do BC, ele quer que a gente determine uma corda, então vai de um lado até o outro, passando pelo BC. Bem, o desenho pode não ficar perfeito, mas tudo bem. E ele quer que o nome dessa corda seja DE. Então, ele quer que eu chame esse ponto aqui de D e quer que eu chame esse ponto final aqui de E. Ok. Feito isso, construímos o que ele pediu. Então, ele diz que do teorema das cordas segue que, bem, a gente fez por proporcionalidade, né? Ou seja, a gente fez por divisão. Tipo assim, a gente pode ter colocado AC dividido por DE, né? AC dividido por DE, perdão, quem é AC e quem é DE aqui? AC, DE.
Ah, eu acho que eu prolonguei a corda errada, né? Era para prolongar a C e eu prolonguei a B. Deixa eu prolongar a corda certa. Deixa eu tirar as cordas e prolongar a corda certa. Ele mandou prolongar a C e eu prolonguei a B. Então a corda que ele queria que eu prolongasse era essa aqui, ó. Começa no B, no A e prolonga o AC. E a outra que ele mandou prolongar foi o BC. Agora a outra estava certa. Então é uma coisa que vai por aqui assim, passando o BC e vai até embaixo. Ok, agora está certo. Bem, aí ele está dizendo que esses pontos aqui se chamam L, né? L, L, e os outros pontos ele chamou de D e E. É que o meu triângulo está ao contrário, né? Está para o outro lado, mas a construção serve do mesmo jeito. Seguimos o que ele mandou. Então ele está dizendo que AC vezes CL, ou seja, esse lado vezes esse, essa medida daqui do C até o A e do C até o L, o produto deles dois, vai dar a mesma coisa que DC, ou seja, do D até o C, vezes CE. Ou seja, é aquela mesma coisa que nós demonstramos antes. Isso significa dizer que se eu dividisse... Deixa eu passar aqui o carro de som. Se eu dividisse AC por DC, né? Se eu dividisse AC por DC, eu teria a mesma coisa que dividir CL por CE. CL por CE. Ou seja, se eu divido esse por esse, é a mesma coisa que eu dividir esse por esse. Foi assim que a gente apresentou o teorema das cordas, né? Usando divisão, usando relações usando proporcionalidade. Mas é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, é o mesmo teorema. Então vamos usá-lo. Então, pelo teorema, nós temos que AC vezes CL é igual a DC vezes CE. Ok. Tanto pode olhar para a nossa figura, como pode olhar para dentro, tá? Então, o que você tem? Você tem que AC igual a CL, claro, né? Porque você tem um triângulo retângulo aqui. Então, quando você prolonga para lá e para cá e assim, você tem isso daqui perpendicular e está passando no centro da circunferência. Portanto, essa medida aqui é a mesma que essa. A mesma coisa aqui, tá? Você prolongou, essa medida aqui é a mesma que essa. Mesma ideia, só que os desenhos estão um pouquinho diferentes. Bem, então você tem que DC vai ser igual a DB mais BC. Vamos ver. DC é igual a DB mais BC, né? Essa medida daqui do D até o C pode ser vista como DB mais DC, tá certo, né? E isso, segundo ele, vai ser igual a AB mais BC. Por quê? Porque ele está substituindo o DB pelo AB, né? Ele está substituindo o DB, que é um raio da circunferência, pelo AB, que também é um raio, né? Então, a mesma coisa aqui, tá? DB e AB medem a mesma coisa e também é fato de que DC pode ser visto como DB até BC. Olhar numa figura ou na outra dá no mesmo. Pois bem, então ele consegue escrever DC dessa maneira. Aí veja como ele consegue escrever CE. CE ele diz que vai ser BE menos BC. Ó, BE é daqui até aqui. Aí você tira BC, que é daqui até aqui. Então você tem CE. Então, de fato, CE é igual a BE menos CE. É o que ele está escrevendo aqui, né? CE é igual a BE menos BC. Eu fiz contrário, né? Mas tudo bem. Acho que agora ficou claro. CE, esse pedaço, ele é igual ao BE menos o BC. Tá? Se você olhar aqui também, né? CE vai ser igual ao todo, que é o BE, menos o BC. Certo? Pois bem, então ele escreveu o DC dessa maneira e escreveu o CE dessa maneira. Tudo bem. Então agora ele vai mais diretamente ao teorema de Pitágoras. Ele diz o seguinte: se o AC é igual ao CL, o que você tem aqui é AC vezes AC. Opa, agora tá bom. Certo?
Então, isso daqui, do lado esquerdo aqui, você tem AC ao quadrado. Agora eu vi direitinho. Olha só, isso daqui é AC ao quadrado. E AC ao quadrado é DC vezes CE. DC é isso. E CE é isso. Então, o que você tem? Você tem que AC ao quadrado, que é o lado esquerdo dessa igualdade, vai ser DC, que é AB vezes BC, vezes não, mais BC, né, que é isso aqui, isso é o DC, enquanto que o CE vai ser AB menos o BC. Agora está certo, né? AC ao quadrado, porque esses dois são iguais, então AC ao quadrado do lado esquerdo, e do lado direito você tem AB mais BC, que é esse cara daqui, e você tem AB menos BC, que é o CE. Pronto. Então essa igualdade aqui se verifica, tá? É justamente a igualdade que ele está com ela aqui abaixo. AC ao quadrado Boa é noite, AB. professor, desculpa o atraso. Ok. Entendido, gente, isso daqui? Essa passagem agora? Agora ficou claro para mim. Ó. AC e CL é a mesma coisa, porque é essa medida e essa. Tá? Então, AC vezes CL é a mesma coisa que AC vezes AC. Então, é AC ao quadrado. Do lado esquerdo, você tem AC ao quadrado. E do lado direito, você tem DC, que a gente mostrou que DC é AB mais BC, né? DC é AB, DC é DC é DB mais BC. Só que DB é a mesma coisa que AB, né? Porque ambos são raio. Então, DB é igual a DC é igual a DB mais BC. Só que o DB é igual ao AB porque é o raio. Então, ele substitui o DB por AB. E BC ele só repetiu. Enquanto que CE pode ser visto como BE menos o BC. Então, isso aqui é o CE. Só que o CE pode ser substituído, isso daqui, o BE pode ser substituído por AB, porque BE é o raio, né, e AB também é o raio. Então, você tem que o CE é AB menos BC. Então, nós já temos verificado isso bem. Então, aqui no lugar do DC, eu posso colocar AB mais BC, né, porque DC é AB mais BC. E no lugar do CE, eu posso colocar AB menos BC. Então, eu tenho que AC ao quadrado é igual a essa soma vezes essa diferença. Ok. Chegamos a essa igualdade aqui, né? Essa primeira igualdade. Essa aqui, tá? Aí, por que daqui eu tenho isso? Ora, porque é produto de soma vezes diferença, né? Produto de uma soma vezes uma diferença é uma diferença de quadrados. Aqui ele usou simplesmente produto notável. Então, ele concluiu que o AC ao quadrado é igual ao AB ao quadrado menos o BC ao quadrado. Ora, então passa o BC ao quadrado para cá e você tem que AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado. E quem são essas coisas? AC, BC, etc. Quem são essas coisas? AB é a hipotenusa, AC é um cateto e BC é o outro. Então, nós concluímos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, nós acabamos a demonstração do Teorema de Pitágoras usando essa circunferência aqui, usando essa estratégia. Ok? Entendido, apesar da complicaçãozinha ali no final? Ficou claro as contas? Que a gente tem que ler assim, tá? A gente tem que ler assim, sem deixar passar nenhum detalhe. Se alguma coisa não fica claro, a gente tem que fazer as contas até o final, tá? Não pode fugir delas. E tem uma parte aí que... essa parte eu tinha entendido quando eu li. Tem uma partezinha aí que eu ainda não entendi direito. Vamos ver se a gente entende juntos. Um método geométrico. A partir de 4 triângulos retângulos, ele escreveu equilátero, está errado, tá? Nosso objetivo é formar um quadrado e com essa construção demonstrar o Teorema de Pitágoras. Essa é bem legal essa demonstração, né? Então, considere 4 triângulos retângulos de catetos A, B e C e hipotenusa C, onde cada um desses triângulos está posicionado
em um dos 4 ângulos com horizontal 0 grau, 90 graus, 180 graus e 270 graus. Ou seja, ele está dizendo, considere 4 triângulos iguaizinhos, né, retângulos. E aí, por exemplo, aqui o B está na vertical. Aí aqui o B já está na horizontal. Aqui o B está de novo na vertical, mas quando ele está na vertical, o A aqui está na horizontal. Aqui o B estava na vertical, mas o A estava na horizontal em cima, horizontal embaixo. Aí agora eu pego o B de novo na horizontal, mas aí pego o A na vertical. O B embaixo, o A na vertical à direita, aqui o na vertical à esquerda. Ou seja, 4 triângulos iguaizinhos, só que você vai girando eles nos ângulos de 0, 90, 180 e 270. Por causa dessa forma de pensar, é que ele está dizendo que essa é uma demonstração com um método geométrico. Bem, aí se você faz isso, você pode rearrumar esses triângulos dessa maneira que está assim, né? Você pode colocar os 4 triângulos assim, juntinhos, de tal forma que vai criar um quadrado, um quadrado, que está posicionado assim diferente, eu ia chamando de losango, mas é um quadrado, né? É um quadrado. Você vai conseguir formar um quadrado, esses ângulos aqui com 90 graus. Por que você garante que esses ângulos têm 90 graus? Ora, os ângulos internos do triângulo têm 90 graus, então esse ângulo mais esse tem 90. Ora, mas aí você pega um triângulo igualzinho que tem esse ângulo e coloca aqui, então a soma desses dois dá 90. A mesma coisa, né? Esse ângulo daqui é o mesmo que esse pequenininho daqui. Ora, e esse daqui é o mesmo que esse daqui, então a soma vai dar 90. Então você tem realmente um quadrado. E vai surgir um quadradinho no meio, no vácuo. Aqui no meio vai ficar um quadradinho. Por que a medida desse quadradinho é A menos B? Por que a medida desse quadradinho é A menos B? Ora, porque né? Por que ela é A menos B? Porque você chamou este cateto aqui de A, né? E chamou este catetozinho aqui de B. Então, quando você faz a construção, essas medidas aqui ficam A menos B, tá? Todas elas. Então, surge um quadradinho aqui no meio, A menos B. E isso é que leva à sua demonstração. Por quê? Observando as áreas das figuras que compõem o quadrado maior, obtemos as seguintes informações. A área de cada triângulo retângulo é A vezes B dividido por 2, né? A vezes B dividido por 2 é a área de cada triângulo retângulo. A área de 4 triângulos retângulos é 4 vezes essa área daqui. Então, essa área mais essa, mais essa e mais essa, né? Essas 4 areazinhas aqui, cada uma mede A vezes B dividido por 2. As 4 juntas, 4 vezes isso. E a área do quadrado menor é A menos B ao quadrado, ou B menos A ao quadrado, tanto faz, né? Se é ao quadrado, o número vai dar positivo. E a área do quadrado maior, como o lado mede a hipotenusa, é C ao quadrado. Então, conclusão. Você tem que a área do quadrado todo vai ser a soma das áreas dos 4 triângulos mais a área do quadradinho de dentro, né? Então, somando tudo isso, vai dar o quadrado todo. Então, o que você conclui? Como a área do quadrado maior resulta da soma das áreas dos objetos que o compõem, nós podemos afirmar o seguinte: C ao quadrado é igual a 2AB, que é a área dos 4 quadrados, dos 4 triângulos, mais a área do quadradinho menor, que é A menos B ao quadrado, ou B menos A, tanto faz. Então, você tem que 2AB mais A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado vai dar isso daqui, que é justamente cancelando o 2AB com menos 2AB, vai ficar ao quadrado mais B ao quadrado. Com isso, fica demonstrado que, sendo C a hipotenusa de um triângulo retângulo e A e B seus catetos, acontece o teorema de Pitágoras, né? Está demonstrado, de fato, o resultado. Essa é uma demonstração muito bonitinha, né? Eu acho uma demonstração muito elegante, muito legal de fazer com estudantes, né? E ainda digo mais, dá para fazer com material concreto. Você pode pegar um papelão e fazer 4 triângulos retângulos exatamente iguais.
e juntar isso como se fosse um quebra-cabeça, né? Fazer como se usa, por exemplo, o Tangram, né? O pessoal faz o Tangram de papel, de papelão, de EVM, EVB, sei lá, e usa aqueles materiais para fazer uns quebra-cabeças e brincar um pouco com aquilo. Dá para fazer, então, com material concreto essa demonstração. É uma demonstração muito interessante de se dar em sala de aula. Eu acho, né? Eu acredito que seja. Concordam ou não? Alguém já usou material concreto para demonstrar o teorema? Tá? Oi. Eita, Isabel. Positivo. Não deu para ouvir, Isabel. Não é legal, né? Não dá para usar material concreto? Pelo menos eu acho que dá. Acho que fica legal. Professor. Né? Tá certo. Convencional, né? De lousa, né? Para as figuras. Vai desenvolver mais o interesse do aluno. Inclusive, você pode fazer esse quadradinho também de papelão, né? E você pode construir na frente dele. Você pode levar uma cartolina, um papel grande, e junto com eles vocês fazem os 4 quadrados, ou os 4 triângulos. Depois vocês pegam a medida A e a medidazinha B, e medem e faz um quadradinho assim. Aí vocês juntam tudo e vê que realmente se encaixa. E aí você faz essa argumentação aqui e conclui o Teorema de Pitágoras. Deve ficar muito legal fazer dessa maneira, principalmente nas séries iniciais, né? O aluno do ensino médio já não tem mais essa paciência, mas o aluno das séries iniciais é o momento certo para isso. Bem, aí usando agora uma demonstração usando trapézios. Essa demonstração é atribuída a um ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Garfield. Ele morreu em 1981 assassinado, mas o cara gostava de matemática. Talvez mataram ele por isso. Deus queira que não, né? Então, demonstração. Considere um trapézio de bases... Misericórdia, né? Que as pessoas não tenham essa raiva da gente, pelo amor de Deus. Então, considere um trapézio de bases menor C, base maior B e altura B mais C. Opa! Como é isso? Seguindo essa construção, podemos decompor o trapézio em 3 triângulos, 2 deles retângulos, e de modo que tenham catetos B e C e hipotenusa A. Estranho, né? Eu acho que tem muita coisa errada no que está escrito aí. Não, fui eu que pensei errado. Desculpem. Aqui. Vamos ver se está tudo certinho, né? Base maior B está aqui. Base menor C está aqui. E a altura é essa, tá? B mais C. Tá certo, né? Aí ele diz que quando você faz isso, você pode traçar aqui uma linha para cá, né? Assim. E uma outra assim, ambas com a mesma medida. Você consegue fazer isso. E aí, se você faz isso, você tem 2 triângulos retângulos, né? 2 triângulos retângulos. E um outro triângulo aqui que é isósceles, né? Tem uma medida A e outra medida A. Por que essa medida é A? Bem, olha. Pelo simples fato de você ter pego um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui, ter pego a medida B aqui, a medida C aqui, a medida B aqui, a medida C aqui, obrigatoriamente essas duas medidas serão iguais, tá? Pela própria construção, obrigatoriamente essa medida é igual a essa. Ok, então é verdade, dá para construir dessa maneira sem problema. Então sabemos que a área do trapézio é dada por, bem, a área do trapézio vai ser a soma dessa medida com essa, dividido por 2, vezes essa outra medida aqui, que também é a soma. Então vai ser B mais C, que é a soma das bases, vezes a altura dividido por 2. Ora, então isso daqui é o quadrado dessa soma, que é B quadrado mais 2BC mais C, 2 dividido por 2. Então essa é a área do trapézio. Bem, e a soma das áreas dos triângulos é dada por... Bem, cada triângulo desse tem área B vezes C dividido por 2, né? B vezes C dividido por 2. Ora, essa é a base, essa é a altura, ora, essa é a base, essa é a altura, mas é B vezes C dividido por 2. Enquanto que a área desse triângulo aqui vai ser A vezes A dividido por 2, né?
Por quê? Alguém pode dizer, mas por quê? Se você não gostou dessa posição, não tem problema. Você coloca o triângulo assim, ó. Você desenha esse triângulo assim, esse triângulo isósceles. Você desenha ele assim. E aí você desencana do fato de que aqui é A, aqui é A. E aí A vezes A dividido por 2 vai dar a área desse daqui. Então a área desse é A ao quadrado sobre 2. A área desse é B vezes C sobre 2. Essa daqui também. Perfeito. Então é só somar que vai dar igual a área do trapézio. Tudo bem. Então a área do trapézio é essa, está aqui escrito. E a soma disso daqui é 2BC mais A2 sobre 2. Perfeito. Então quando você soma isso, essas coisas são iguais, são consideradas iguais. Você pode tirar o 2 daqui, né? Tira o 2 dos dois lados. E você fica com B quadrado. Fica com 2BC mais 2BC, que dá... Não, minto. Cancela, né? Porque vai ficar em igualdade. Né? Vai ficar assim. Vai ficar B quadrado mais 2BC mais C2 igual a 2BC mais A2. E aí o 2BC cancela com 2BC e você tem a relação que comprova o Teorema de Pitágoras. É uma bonita demonstração também. Ok? Fácilzinho de entender essa também, né? Um pouquinho menos... Também dá para fazer com material concreto. Dá para você construir os 3 triângulos no papel, com papelão, com qualquer material, juntar e mostrar ao aluno que de fato isso daí acontece. Repito, usa material concreto para o pessoal das séries iniciais, tá? Das séries iniciais não, do fundamental. Séries iniciais é a nomenclatura que a pedagogia dá aos anos que ficam antes do 6º ano. E a gente não dá aula nesse nível, né? Só dá aula do 6º ano para frente. Então, para dar aula do 6º ano para frente, até o aluno chegar aos 11 anos de idade, geralmente a gente já pega o aluno por volta de 11 anos. Então, ele já está numa fase de sair da concretude para a abstração. Então, não é mais o nosso momento, mas não custa nada. Se você tiver que usar algum material concreto para ajudar o aluno a sair do período concreto para o período da abstração, segundo Vygotsky, Piaget, etc., nessa fasezinha, então não custa nada a gente usar material concreto para ajudar o aluno a entender. Então, dá para fazer também. Agora, eu vou concluir as demonstrações com uma demonstração que eu gosto, tá? O pessoal costuma chamar de a mais bela prova. E alguns dizem que foi construído pelos próprios pitagóricos. É a demonstração que eu mais gosto, na verdade. Essa eu não peguei em texto nenhum, não. Eu deixei para que eu mesmo fizesse. Ela é assim. Inclusive, dá para fazer com material concreto também. Você pega 2 quadrados para o teu aluno, né? Forma 2 quadrados para ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Vou ver se faço uma do mesmo tamanho aqui. Deixa eu ver se foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse ficou maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 2 quadradinhos a mais. Vou tirar os 2. Pronto. Aí você faz um quadrado. O teu aluno desenha ou faz de material concreto. Depois você faz um outro. Igualzinho. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegui. Deixa eu ver se eu consigo copiar e trazer para outra posição. Assim. Ctrl C. Ctrl V.
Vou ver se eu consigo transferi-lo para cá. Pronto. Então você faz dois iguais. Aí a ideia agora é a seguinte. Você constrói, né? Dado um triângulo qualquer que caiba dentro de um quadrado, desse quadrado. Se o triângulo não couber, você aumenta o quadrado. Você diz isso ao teu aluno. Aí você pega esse triângulo qualquer que você queira e você coloca neste quadrado aqui, você coloca ele aqui, assim, por exemplo. Né? Então, suponha que você colocou aqui um triângulo qualquer, retângulo. Digamos que as medidas aqui são, sei lá, A, B e C. Aí você vai e repete este mesmo triângulo aqui. Coloca ele aqui assim. E depois você repete ele aqui. E ainda repete ele aqui. Coloca o mesmo triângulo 4 vezes. E aí quando você faz isso, o que acontece? Naturalmente aqui fica quadrado, né? Fica um quadrado. Então nessa sua construção acaba aparecendo um quadrado. As medidas desse quadrado, o lado é A. Então aqui é a medida C, aqui é a medida B, aqui é a medida C, aqui é a medida B. Aqui vai ser a medida B e aqui vai ser a medida C. Então você faz essa construção para ele. E aí você vai e faz uma outra construção, agora também usando os mesmos 4 triângulos, só que dessa vez você faz assim. Você coloca os 4 triângulos arrumados assim. De tal forma que os mesmos 4 triângulos, você arruma eles assim agora. Bem, claro que minha mão não comete falhas aí nas dimensões. Deixa eu ver se eu ajeito uma coisinha aqui. Você pode fazer isso com uma régua. Pode fazer com as medidas certinhas, um papel milimetrado, ou até no Datashow também, não sei. Bem, mas você faz de tal forma que você consiga colocar os mesmos triângulos aqui. Essa medida aqui é B, essa medida aqui é B, essa medida aqui é B, e aqui a medida vai ser B, então. Aqui também vai ser B. Ora, mas como é um quadrado, então essa medida aqui é C. Opa, isso deveria ser um quadrado, né? Ficou horrível. Bem, mas eu vou... Isso aqui é um quadrado, tá, gente? Desculpe aí o desenho. C e aqui é C. Pronto. Aí quando você arruma dessa maneira, o que acontece? Aqui aparece um quadrado. Peço perdão aí pelo meu quadrado horrível aqui. Mas aqui aparece um quadrado que mede C por C. Aqui aparece um quadrado que mede B por B. E o que tem a mais são os 4 triângulos, que devem ser iguais. Eu exagerei um pouco essa linha, né? Essa linha é um pouco mais para cá. Eu acho que agora fica difícil de ajeitar. Essa linha aqui, eu acho que ele até consegue. Pronto. E essa daqui eu acho que eu até consigo deletá-la, não sei. Consigo. Pronto, ficou um pouquinho menos ruim. Pronto, então os 4 triângulos aqui são equivalentes. Deixa eu transformar isso de fato em triângulo. Os 4 triângulos aqui são equivalentes aos 4 triângulos da outra figura. Tá? Então, esses 4 triângulos são equivalentes aos 4 triângulos da outra figura. Então, você pode ignorar os 4 triângulos, né, nas duas áreas, já que o quadrado tem as mesmas dimensões. E você só precisa olhar para esses dois quadrados. Esse quadrado aqui que tem medida C. Esse quadrado aqui que tem medida C. Né? E esse quadrado que tem medida B. E a área que eles ocupam é exatamente a mesma área que vai ser ocupada por esse quadrado aqui. Porque o que sobra são os triângulos. E aí você consegue argumentar para o teu aluno que a área desse quadrado
A ao quadrado, a área desse quadrado aqui, é igual à soma das áreas desses outros dois quadrados aqui. É igual a b quadrado mais c quadrado. E isso feito sem precisar de nenhuma conta. É só uma questão de visualizar geometricamente o negócio. Se é o mesmo quadrado, tem a mesma área. Então, se eu decomponho de uma maneira ou se eu decomponho da outra, os elementos que eu colocar que são exatamente os mesmos, que são os triângulos, eu posso eliminar. O que sobrar de área desses triângulos que eu coloquei tem que ser a mesma coisa, em um quadrado e no outro. Então, em um quadrado, o que sobrou é um quadrado de área a quadrado. E no outro quadrado, o que sobrou são dois quadrados, um de área b quadrado e outro de área c quadrado. Então, você conclui que a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Mas quem é a, quem é b e quem é c? A é a hipotenusa, e b e c são os catetos. E aí você conclui a demonstração simplesmente fazendo duas figuras assim e comparando. Essa é conhecida muito na literatura, o pessoal costuma chamar de a mais bela prova. Eu não sei porquê, mas tem gente que gosta de chamar assim. Acho que pela simplicidade, né? Você não faz conta alguma, só faz comparar os dois e se convence de que é verdade. E essa prova ela é atribuída aos pitagóricos. Ou seja, é uma das mais antigas que existe. Pitagóricos. Acho que tem um acento aqui. É atribuída aos pitagóricos. Que, segundo o pessoal que mexe com história da matemática, existe muita dúvida sobre a existência desses pitagóricos, né? Não se sabe... Na verdade, os pitagóricos tudo indica que existiram. Porque existem muitas escritas, muitos textos que falam sobre essa escola de estudantes de matemática chamados pitagóricos. O que não se sabe é se Pitágoras existiu, ou se Pitágoras não foi só uma pessoa, se Pitágoras era um título que era dado ao chefe dos pitagóricos. Porque me parece que a história registra mais tempo do que 100 anos da existência de Pitágoras. Então é como se Pitágoras não fosse uma pessoa, e sim mais de uma pessoa que ia assumindo o posto chamado de Pitágoras. Então, o cara era o chefe daquela escola, os pitagóricos, então ele era chamado de Pitágoras. Mas não se sabe se Pitágoras foi o nome específico de uma pessoa. História da matemática tem essas coisas. Eu não sou especialista nisso, mas é bom estar lendo, né, se informando. Até para poder você passar para os seus alunos como é que essas coisas surgiram. Bem, por mim, tá bom. Hoje eu já disse o que eu queria sobre o Teorema de Pitágoras. Então, isso significa dizer que os exercícios, muitos deles serão usando o Teorema de Pitágoras para a gente fazer, na próxima avaliação vai surgir muitos exercícios fazendo uso do Teorema de Pitágoras. Aquela demonstração lá do cidadão, do Perigal, fica em aberto, tá? O texto que eu peguei não tá bom. Eu vou dar uma pesquisada maior e a gente começa a próxima aula elucidando esse problema. Ou eu ou vocês, tá? Se vocês quiserem já descobrir uma demonstração melhor, fiquem à vontade e podem apresentar lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, por mim, está encerrado a minha exposição hoje.